Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Alguns avisos. Alguns fiéis estão preparando uma pequena festa junina para o nosso apostolado, que está marcada a princípio para o dia 2 de julho. Isso que não, certamente, o dia 2 de julho. Os interessados podem adquirir maiores informações e convites no final da Santa Missa. Também na quinta-feira nós temos a festa de Corpus Christi, que é um dia santo de guarda. Teremos aqui a missa nesse mesmo lugar, somente pela manhã, missa baixa às 8h30 e a missa cantada às 10 horas. Bendita seja a Santíssima Trindade e a sua indivisa unidade, diz o belo introito da missa de hoje. Depois do tempo do Advento e do Natal, em que nós recordamos aquele amor que impeliu a Deus Pai nos conceder o seu Filho unigênito, depois do tempo da Quaresma e da Páscoa, em que nós recordamos o amor que impeliu o Filho de Deus a tomar a nossa natureza, a se sacrificar por nós até a morte de cruz, depois da festa e oitava de Pentecostes, em que nós recordamos o amor que impeliu o Espírito Santo a descer e habitar em nossas almas, nós temos hoje, com muita lógica, para a conclusão deste tempo litúrgico e como divisão deste tempo litúrgico, a festa da Santíssima Trindade, que é o mistério central da nossa fé. O verdadeiro cristão é aquele que crê na Santíssima Trindade. O fato de crer na Santíssima Trindade define aqueles que são cristãos daqueles que não são cristãos, daqueles que têm um verdadeiro batismo, daqueles que não têm um verdadeiro batismo. 3 pessoas divinas, iguais, distintas, e ao mesmo tempo distintas, e no entanto formam um só Deus. É um mistério que torna a cristandade uma civilização inigualável, pois que a cristandade teve este privilégio de conhecer os traços da vida íntima do próprio Deus, Deus uno e trino, mistério ao qual a razão humana nunca poderia chegar, mistério que não foi revelado plenamente, nem mesmo ao povo escolhido do Antigo Testamento, mistério que nos é dado conhecer pela revelação no Novo Testamento de forma plena. O mistério da Santíssima Trindade é o que torna a civilização cristã inigualável. Não são os avanços da civilização, não é todo aquele bem que a civilização fez, isso é só consequência deste mistério, podemos dizer assim, aquilo que torna a civilização inigualável e tão grande como fora é a Santíssima Trindade. E a decadência da nossa civilização vem do fato de não reconhecermos mais a Santíssima Trindade como causa final de todas as coisas na nossa civilização. Tudo vem da Santíssima Trindade e tudo retorna para a Santíssima Trindade. A criação saiu, podemos dizer assim, da Santíssima Trindade. Tudo quanto existe de bom, tudo quanto existe neste mundo, existe assim para a maior glória da Santíssima Trindade. Toda a criação é um grande ato de louvor à Santíssima Trindade. As plantas, as pedras, os animais, agindo segundo a sua natureza, é um grande ato de louvor à Santíssima Trindade. O mundo canta a glória de Deus. Tudo na criação louva a Deus, sendo e agindo conforme a sua natureza própria, recebida por Deus. A redenção, o sacrifício da cruz, a ressurreição de Cristo,
é um supremo ato de louvor à Santíssima Trindade e certamente o ato de louvor mais perfeito à Trindade. Também a vida cristã, a nossa vida enquanto homens, não só enquanto criaturas, mas enquanto redimidos por Cristo, enquanto filhos adotivos de Deus, também a nossa vida deve ser uma ocasião de louvor à Santíssima Trindade, através da nossa santificação pessoal, através dessa semelhança que nós conservamos com Deus pela graça divina, através dessa habitação da Santíssima Trindade em nós, pela graça. A nossa vida deve ser um ato de louvor à Santíssima Trindade. Todo o trabalho da Igreja Católica, na sua missão de santificar, de ensinar, de governar, é um perfeito ato de louvor à Santíssima Trindade, só tem sentido por ser um ato de louvor à Santíssima Trindade, que tem como consequência a nossa santificação para nos levar para a Santíssima Trindade. A Igreja, pelo seu ensino, nos leva ao conhecimento das perfeições da Trindade. Com seus meios de santificação, ela nos faz habitáculos perfeitos da Santíssima Trindade. Pelo seu governo, a Igreja nos conduz à morada da Santíssima Trindade. Tudo vem da Santíssima Trindade, tudo deve retornar à Santíssima Trindade. A Santa Missa, e em particular a Santa Missa Tridentina, é um perfeito culto à Santíssima Trindade. Pela missa, a Igreja dá a Deus o seu supremo culto de latria, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, renovando aquele supremo culto de latria que Ele deu a Deus na sua cruz. Nós vemos em todas as partes do nosso santo rito da missa, que a missa não deixa, em momento nenhum, de elevar as nossas mentes, elevar o seu louvor à Santíssima Trindade. Nos vários sinais da cruz que nós fazemos em nome da Santíssima Trindade, nos vários Gloria Patri que nós nos inclinamos em adoração, em louvor à Santíssima Trindade. No Kyrie repetido 3 vezes em honra da Santíssima Trindade. No Glorias in excelsis Deo, no ofertório, nos santos da missa, em que nós louvamos o Deus 3 vezes santo e Senhor dos exércitos, nós louvamos a Santíssima Trindade. No cânon da missa, nas orações finais, até a última oração da missa, nós louvamos a Santíssima Trindade. Tudo é um ato de elevação à Santíssima Trindade. Assim nós vemos a perfeição do rito tridentino como rito que nos leva à Santíssima Trindade, que foi feito pelo Espírito Santo em tantos séculos como supremo ato de louvor da Santíssima Trindade e que tem como consequência segunda, simplesmente, dar a santificação ao povo, levando à Santíssima Trindade. O primeiro objetivo da Santa Missa, e isto é bem claro no rito antigo, é louvar a Santíssima Trindade e, como consequência, levar os homens, pela santificação, à Santíssima Trindade. E é pela assistência à Santa Missa que nós devemos honrar a Santíssima Trindade. Em particular na missa dominical, vivendo bem o nosso domingo. Em efeito, o domingo é o dia da Santíssima Trindade. Nosso Senhor, pela sua ressurreição, Ele consagrou o domingo como novo dia, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, que deve ser consagrado à Trindade Santíssima, ao culto de Deus. O domingo, podemos dizer, ele perpetua, como que em oitavas contínuas, a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele perpetua para nós o dia do Senhor. Ele perpetua o nosso nascimento espiritual em configuração com Cristo morto e ressuscitado. O domingo, ele perpetua a festa do nosso retorno aos caminhos que levam à visão eterna da Santíssima Trindade. Tudo deve nos levar, neste dia, para a Trindade Santíssima. E em grande parte, nos domingos do ano, por exemplo, na Santa Missa, nós cantamos o prefácio da Santíssima Trindade, nos lembrando da finalidade última deste culto da Santa Missa. E a finalidade
também a finalidade de guardarmos o nosso domingo. E a finalidade de nos esforçar para buscar bem, celebrar bem, participar bem, ouvir a Santa Missa. No início de cada missa cantada do domingo, nós fazemos a aspersão de água benta, um sacramental que nos ajuda primeiramente a nos purificar dos nossos pecados veniais, para bem celebrar a missa de domingo, que é uma missa muitíssimo importante para a igreja, mas também essa aspersão nos lembra do nosso batismo, das promessas que nós fizemos pela voz dos nossos padrinhos na pia batismal. Lembra que nós devemos renunciar a Satanás, às suas obras, às suas pompas. Lembra que nós devemos renovar, devemos relembrar que pelo batismo nós nos tornamos habitáculo da Santíssima Trindade e que nós devemos permanecer então desde sempre, para sempre, até o fim de nossas vidas, templos da Santíssima Trindade. Nos domingos nós cantamos ou rezamos o credo, que é a profissão solene da nossa fé, que nos dá os principais artigos e os grandes mistérios de Deus e da nossa salvação, pelo qual nós somos lembrados todo o bem de que nos fez a Santíssima Trindade, a criação de todas as coisas pelo Pai, com infinita bondade e liberalidade, a redenção do mundo por meio do Filho, a superabundância de graças do Espírito Santo para a nossa santificação e para o sustento da Igreja, nos levando assim para a vida eterna. Todo o nosso credo é um hino de louvor à Santíssima Trindade e à misericórdia com que ela age para conosco. E nesse domingo em particular, que é o domingo da Santíssima Trindade, e em todos os domingos da nossa vida, nós não podemos deixar de considerar que este dia é consagrado a Deus, consagrado à Trindade Santa, ao Deus Uno e Trino. E se algum dia nos esquecermos disso, o nosso domingo perderá totalmente o seu sentido. O domingo nós podemos ver, nos tempos atuais, desde muito tempo, cada vez mais é considerado como um dia qualquer, porque perdeu o seu sentido sagrado, porque esqueceu do motivo principal de guardarmos este dia, que dá realmente a sua relevância, que é dedicar-se ao culto da Santíssima Trindade, ao conhecimento, ao amor da Santíssima Trindade. A Igreja, ela nos pede os seus mandamentos, a santificação do dia do domingo, nos lembrando a quem este dia pertence realmente, não a nós, mas à Santíssima Trindade. A Igreja nos ensina as 3 condições de santificar o domingo e dedicar o domingo à Santíssima Trindade. Evitar os trabalhos servis, fugir dos divertimentos mundanos e perigosos e praticar as obras de piedade. Com a abstenção do trabalho servil, nós rendemos glória a Deus Pai, que na criação do mundo trabalhou por 6 dias e descansou no último. Fugir dos divertimentos perigosos, de toda ocasião de pecado, nós rendemos glória a Deus Filho, que para nos remir dos nossos pecados, se encarnou, padeceu e morreu. Com as práticas de piedade do domingo, nós rendemos glória ao Espírito Santo, que é o santificador das nossas almas. Se assim fazemos, nós guardamos o domingo de fato para a Santíssima Trindade. O homem, ele deve repousar no domingo, deve guardar o domingo, porque o homem, ele foi feito primeiramente para conhecer, amar e servir a Deus, e não se acabar nos trabalhos. Foi feito para conhecer, amar e servir a Deus, e não trabalhar somente para este mundo, para esta vida. O homem não é uma máquina, o homem não é um animal bruto, não é uma besta, ainda que muitos hoje se comportam como bestas, mas o homem não é uma besta, não é uma máquina. As máquinas, elas foram feitas para trabalhar e trabalhar até se estragarem e serem descartadas. Os animais trabalham, comem, têm o seu descanso necessário, depois não desejam mais nada do que isso,
que já completaram, já estão ali completando, agindo segundo a sua natureza. O homem é diferente, tem uma alma imortal e deve pensar que a sua vida não termina só neste mundo, não vive só para este mundo, e deve conquistar o paraíso. Tem uma finalidade última, que é Deus. Ele deve lutar pela sua salvação. Assim, é necessário um dia para dedicar-se somente a isso. O trabalho é um mero meio que deve estar ordenado à nossa finalidade última, que é Deus. Como é possível o homem pensar nisso tudo se não tem um dia livre, está sempre correndo e acorrentado aos negócios do mundo? Evidentemente que existem profissões e ofícios que, por causa do bem comum ou por causa de uma necessidade grave da família, devem operar no dia de domingo. Mas este que deve ainda exercer desta forma o seu ofício não pode deixar de esquecer da importância de guardar um mínimo este dia de domingo. No domingo, mais que em qualquer outro dia, o homem deve buscar a Deus e, como consequência, fugir de tudo aquilo que vai contra Deus. A religião cristã não é uma religião tão severa que impeça o homem de ter algum alívio do seu corpo e na sua alma depois de uma semana de trabalhos cansativos e de lutas para sustento da sua família. Muito pelo contrário, os católicos devem considerar os dias de festas, os dias de domingo, os dias de festas da igreja, como realmente dias festivos, que devem ser festejados, devem ser comemorados, com o devido descanso para o corpo e para a alma. Dias que aliviam a carga do nosso corpo e também a carga do nosso psicológico, da nossa alma, que às vezes são consumidos pelas turbulências do mundo. O domingo foi feito para festejar e feito para descansar. Devemos sim festejar, mas festejar com Deus, porque o domingo pertence a Ele e não a nós. Devemos guardar o domingo guardando a dignidade de filhos adotivos de Deus. E se não tomarmos o devido cuidado, nós vamos tratar o domingo como tratam os homens do mundo. Que passam os domingos em lugares inconvenientes, em más companhias, na embriaguez, na bebedeira, nas conversas e atitudes indecentes e coisas que não são santas, que não fazem parte da vida de uma família católica. O domingo é um dia de festa, mas de festa para Deus, de festa sagrada, que conserva, em que nós conservamos ainda mais essa dignidade de filhos de Deus. De que adianta nós abstermos o domingo de trabalho servil, de uma certa servidão do trabalho bruto, trabalho manual, quando nós vamos nos abandonar ao pecado no domingo, que é a pior da servidão. O pecado é uma servidão, é uma escravidão. E quem comete pecado acaba sendo verdadeiramente escravo do pecado. Ao contrário, o dia do Senhor é um dia de santificação, é um dia de estar na companhia dos nossos familiares, entre os bons amigos, nas diversões e nas conversas sadias, comemorando e se alegrando porque é um dia de festa, é o dia do Senhor. Enfim, o domingo é um dia de piedade, é um dia de culto a Deus, um dia de culto, sobretudo, pelo santo sacrifício da missa. A missa dominical é um grande tesouro que vai enriquecer a nossa semana. Domingo perdido sem a missa, por um desleixo, por uma preguiça, porque é falta de organização, é uma semana espiritualmente perdida. Uma semana que não é mais uma semana tão bem santificada. A missa é o grande tesouro que vai enriquecer a nossa semana. Tal forma que o católico realmente devoto, o católico minimamente devoto, sem escrúpulo nenhum ao respeito humano, vai conservar a sua missa de domingo. E poderia perder qualquer festividade ou reunião, mas não perderia a sua missa de domingo. Poderia sacrificar no domingo um passeio,
uma agradável companhia, uma festa, mas nunca sacrificaria a sua missa de domingo. E esse é um dos grandes exemplos que os pais podem deixar para os seus filhos: ir de bom grado e de coração abundante, ir com generosidade ao santo sacrifício da missa. É muito danoso, caros fiéis, para a nossa alma, e muitíssimo danoso também para os nossos filhos, para aqueles que têm filhos, quando nós cercamos o fato de ir na missa de domingo com murmúrios, com reclamações. É muito longe, está muito frio, é muito cansativo, tem muito berro de criança, é insuportável. Já estamos perdendo ali a graça, muitas graças da santificação do nosso domingo. É danoso para nós, perdemos essas graças. Depois é danoso aos ouvidos dos nossos filhos, porque nós plantamos nas suas almas um real desprezo pelo santo sacrifício da missa, sobretudo no domingo. Senhores, cuidado, não só sobre isso, mas cuidado com as reclamações que fazem parte, que podem acabar sendo feitas ao lado das crianças. As crianças, elas absorvem tudo, né? Tenhamos cuidado com o que nós falamos ao lado dos nossos filhos. Vamos dar a eles este bom exemplo de ir com um coração abundante, né? Coração aberto ao santo sacrifício da missa. E se as crianças elas estiverem reclamando, né, exortá-las o quão importante é a Santa Missa de domingo. Com qual ânimo nós não deveríamos santificar o dia do Senhor, com aquela mesma alegria do salmista que diz: que alegria eu fiquei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou ainda, eu subirei ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha juventude. Evidentemente que existem circunstâncias legítimas que me impeçam de ir à Santa Missa. A saúde, quaisquer coisas que aconteçam, ou mesmo a falta da Santa Missa. E nesse caso, né, a igreja não me obriga, evidentemente, ao impossível, mas nesse caso eu devo ainda santificar o meu domingo através das orações e através da instrução cristã, através de uma vida de piedade. Nós não devemos reduzir as práticas de piedade dominical a uma missa que está mal ouvida, na qual eu já cheguei muito atrasado, né? Tenhamos cuidado, né? Não podemos reduzir o nosso domingo, nossa prática de piedade dominical a isso. Nós podemos, isso é o mais importante, mas nós podemos um pouco mais, devemos um pouco mais. A instrução religiosa e espiritual, ela deve também fazer parte do nosso domingo. Às vezes tem domingo que não dá, dado algum encontro maior, familiar, etc. Mas na maioria dos domingos tem que ter esse tempinho para um mínimo de instrução religiosa. Um tempinho para virar uma ou outra página de um livro de vida espiritual, de vida de santo, uma página do Evangelho, um trecho do Catecismo, que vai alimentar a minha vida católica. O católico precisa ser instruído, não basta só a Santa Missa. O domingo é um tempo de descanso, e é um tempo de descanso também para isso. Devemos nos instruir na nossa fé. É nossa obrigação. Tem judeu e protestante que faz melhor do que nós devemos, né, fazer, que nós temos a fé verdadeira. E tantos reclamam durante a semana que não tem tempo de ler, por causa do trabalho, a rotina difícil com os filhos, a rotina da casa, mas e o domingo? O domingo é um tempo para isso, é um tempo de descanso, é um tempo que eu posso me dedicar, nem que seja 15 minutinhos para uma leitura que vai elevar a minha alma. Não tenho tempo, mas nem mesmo no domingo, eu posso sim, né? E se, claro, se eu conseguir me organizar para ler durante a semana, melhor ainda. Mas domingo é o dia da instrução religiosa por excelência. E não só minha, também dos meus filhos, né? Posso gastar muito tempo em celular no domingo. E o celular, de fato, senhores, se nós não tivermos cuidado, leva muito muito tempo dos nossos dias. Vamos deixar um pouco o celular de lado no domingo, no mínimo no domingo. Vamos pegar um livro. Vocês verão como a vida há de ser um pouquinho melhor, a nossa vida espiritual, nosso amor com Deus, nossa dedicação, mesmo paciência com os nossos filhos. Domingo é dia de se aproximar de Deus, de santificar para Deus. É um dia santo que o Senhor fez para Ele. Também para nos aproximar dos sacramentos, caso possível,
da confissão, da Santa Comunhão, que vem restaurar em nós esta habitação da Santíssima Trindade e também conservar este amor de Deus em nós. Está aí o dia que o Senhor fez, para Ele exultemos e alegremos sim neste dia. Possamos honrar a Santíssima Trindade, creiamos com a mente, amemos com o coração, obremos com a nossa firme vontade, separando um pouco do nosso tempo para pensar na nossa eternidade. Nós não somos feitos para este mundo, nós somos feitos para conhecer, amar, servir a Deus e gozar dele, alegrar-se na mansão da Trindade por toda a eternidade. Nós devemos colaborar, tirar esse tempo para colaborar com a nossa santificação. O culto da Santíssima Trindade na vida do cristão, sobretudo através do dia de domingo, é um princípio inegociável das famílias católicas. E isso se passa de pai para filho. Se uma grande parte da geração atual não tem mais esse culto da Trindade, é porque esse culto não foi passado, sobretudo no Santo Domingo. É um culto que passa de pai para filho. E é inegociável na família católica. É o que dá todo o sentido ao nosso domingo, o que dá todo o sentido mesmo à nossa existência, aos nossos dias, à nossa existência como filhos de Deus. Por pura liberalidade sua, Deus Pai Onipotente criou os céus e a terra. Tendo o homem caído, o Eterno Pai enviou o seu Filho único para tomar a nossa natureza, a fim de nos elevar outra vez à participação da natureza divina, da vida divina. Numa insondável profusão de amor, nos é enviado o Espírito Santo para aplicar em nossas almas as graças da redenção e para governar intimamente a Santa Igreja até o fim do mundo. Tudo isso é misericórdia da Santíssima Trindade para conosco, saibamos retribuir amor por amor. Como diz o introito tão belo desta missa, bendita seja a Santíssima Trindade e a sua indivisa unidade, louvemo-la, porque agiu para conosco com a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.